Fingir de bobo é uma arte. Muitos veem a ingenuidade como fraqueza, mas quem realmente domina essa habilidade sabe que, no fundo, há uma inteligência afiada por trás dessa máscara de aparente ignorância. Em um mundo onde a esperteza muitas vezes é mal interpretada como arrogância, aqueles que sabem esconder sua astúcia sob uma fachada de simplicidade têm uma vantagem poderosa. A história de João é um exemplo perfeito disso. João sempre foi considerado por todos ao seu redor como um homem simples. Alguém que, na melhor das hipóteses, não oferecia nenhuma ameaça aos mais espertos e, na pior, era visto como um tolo. Trabalhava como ajudante em um armazém em uma pequena cidade, onde passava os dias carregando sacos de grãos, empilhando caixas e fazendo entregas. Era um trabalho humilde e João nunca parecia reclamar. Estava sempre com um sorriso no rosto, cumprimentando todos os clientes com uma alegria genuína. Ele era o tipo de pessoa que ouvia mais do que falava. Quando o fazia, suas palavras eram sempre brandas e tranquilas. Aos olhos dos outros, João era o homem ideal para confiar pequenas tarefas. Alguém que jamais aspiraria a algo maior. Mas ao mesmo tempo, João observava. Ele ouvia as conversas dos clientes que frequentavam o armazém, os cochichos dos comerciantes sobre negócios escusos, as discussões acaloradas sobre terras e propriedades. Ele prestava atenção nos movimentos de cada um, como se estivesse estudando cada peça em um tabuleiro de xadrez. E tudo isso sem nunca revelar o quanto realmente entendia das complexas dinâmicas que o cercavam. Em uma cidade onde todos se conheciam, as informações corriam rápido. João sabia que o poder não residia apenas no que se tinha, mas no que se sabia. E ele sabia muito. Sabia que o dono do armazém, seu patrão, estava envolvido em negócios que iam além do comércio de grãos. Sabia que o prefeito da cidade, um homem pomposo e orgulhoso, estava envolvido em corrupção. Sabia que as terras ao redor da cidade, ricas em recursos naturais, eram cobiçadas por vários homens poderosos que não mediriam esforços para tê-las. Mas ao invés de usar esse conhecimento de forma direta, João decidiu adotar uma abordagem diferente. Ele sabia que se agisse precipitadamente, revelando suas cartas, acabaria sendo esmagado pelo peso daqueles que subestimavam sua inteligência. E foi assim que João decidiu continuar a se apresentar como o homem simples que todos acreditavam que ele era. Com o passar dos anos, a reputação de João como um homem de confiança cresceu. Ele era visto como alguém que não tinha ambições, alguém em quem todos podiam confiar seus segredos. Pois afinal, quem pensaria que João poderia fazer algo com tais informações? Mal sabiam eles que João estava construindo um intrincado quebra-cabeça em sua mente, peça por peça, até o momento certo de agir. Um dia, a oportunidade que João esperava finalmente surgiu. A cidade estava em alvoroço por conta de uma disputa entre dois homens ricos e influentes que desejavam adquirir uma grande porção de terras. Essa disputa era acompanhada de perto por todos, pois se sabia que quem conseguisse essas terras teria um poder considerável sobre a economia local. Os dois homens, ambos arrogantes e acostumados a obter o que queriam, viram em João alguém que poderia ser facilmente manipulado. Ambos o procuraram separadamente, tentando obter sua ajuda para garantir a vitória. Eles não viam João como uma ameaça, mas sim como um peão que poderiam usar para seus próprios fins. João, claro, ouviu atentamente as propostas de ambos, com seu sorriso habitual e suas palavras brandas. O primeiro homem, chamado Henrique, ofereceu uma quantia considerável em dinheiro, para que João interferisse no processo de venda das terras, garantindo que ele fosse o comprador final. O segundo, Paulo, prometeu a João uma posição de prestígio na administração da cidade, caso ele o ajudasse a obter as terras. João, com sua expressão de sempre, apenas acenou, fingindo considerar ambas as propostas. Mas enquanto esses homens planejavam suas estratégias, João tinha um plano próprio. Ele sabia que nenhum dos dois estava realmente interessado no bem-estar da cidade ou de seus habitantes. Para eles, as terras eram apenas uma ferramenta para aumentar seu poder e riqueza. João, por outro lado, via uma oportunidade de mudar o destino da cidade e, ao mesmo tempo, garantir um futuro melhor para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Ele começou a plantar pequenas sementes de dúvida nas mentes de ambos os homens, sugerindo que o outro estava planejando uma traição. Fez isso de maneira sutil, quase imperceptível, como se estivesse apenas compartilhando preocupações inocentes. Ao mesmo tempo, João se aproximou do dono das terras,
um homem idoso e doente que estava prestes a se desfazer de sua propriedade. Usando a confiança que havia construído ao longo dos anos, João conseguiu convencê-lo a vender as terras para ele por um preço justo. Quando a notícia da venda foi finalmente divulgada, Henrique e Paulo ficaram atônitos ao descobrir que as terras que tanto cobiçavam agora pertenciam a João, o homem que eles acreditavam ser um simples ajudante de armazém. Como isso era possível? Como aquele homem que todos consideravam um tolo havia conseguido enganá-los tão completamente? João, no entanto, não se gabou de sua vitória. Continuou com sua vida tranquila, gerindo as terras de maneira prudente e ajudando a desenvolver a cidade de forma sustentável. Ele sabia que sua maior vitória não estava em ter enganado os poderosos, mas em ter usado sua inteligência para fazer o bem sem precisar ostentar ou humilhar ninguém. A cidade prosperou sob a nova administração de João. Ele empregou trabalhadores locais, melhorou as condições de vida e investiu em infraestrutura. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que aquele homem que todos subestimavam tinha uma visão muito mais ampla e profunda do que jamais poderiam imaginar. No entanto, João nunca deixou de lado sua fachada de simplicidade. Continuava a ouvir mais do que falar, a sorrir para todos e a cumprir suas tarefas cotidianas como se nada tivesse mudado. Ele sabia que o verdadeiro poder não estava em mostrar o quanto era esperto, mas em agir com sabedoria e discrição. O tempo passou e João se tornou uma figura respeitada na cidade. Aqueles que um dia o consideraram um tolo, agora vinham até ele em busca de conselhos. E João, com seu sorriso sereno, continuava a ajudar a todos, sem jamais revelar o quanto de sua inteligência havia sido necessário para chegar onde estava. Fingir de bobo, como João demonstrou, não é fraqueza. É na verdade uma forma de inteligência que poucos conseguem dominar. A capacidade de esconder suas verdadeiras intenções, de ouvir mais do que falar e de agir no momento certo é o que diferencia os tolos dos sábios. E João, o homem simples do armazém, provou que às vezes fingir ser menos do que realmente é pode ser a estratégia mais inteligente de toda. João havia conquistado as terras e o respeito da cidade, mas ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Sua vitória inesperada atraiu olhares, e aqueles que antes o subestimavam agora queriam entender quem realmente era o homem por trás do sorriso simples e das palavras gentis. Havia curiosidade, mas também havia inveja e ressentimento. Henrique e Paulo, os dois homens que foram enganados por João, não aceitaram a derrota de bom grado. Eles começaram a conspirar juntos, algo que nunca teriam feito antes, movidos pelo desejo de recuperar o que acreditavam ser seu por direito. Decidiram que, se não podiam vencer João em termos legais, tentariam destruí-lo de outra maneira. Inicialmente, Henrique e Paulo espalharam rumores sobre João. Sugeriram que ele havia obtido as terras de forma ilícita, insinuando subornos e negócios obscuros. Começaram a plantar desconfiança entre os moradores da cidade, tentando minar a confiança que João havia construído com tanto cuidado. João, no entanto, permaneceu calmo. Ele sabia que reagir de forma impulsiva só fortaleceria as suspeitas. Em vez disso, continuou a agir como sempre, tratando todos com o mesmo respeito e bondade. Ele sabia que a verdade, eventualmente, viria à tona, que aqueles que acreditavam nos rumores logo perceberiam que não havia substância nas acusações. Mas Henrique e Paulo não pararam por aí. Quando perceberam que os rumores não estavam surtindo o efeito desejado, decidiram intensificar suas ações. Contrataram homens para intimidar os trabalhadores de João, ameaçando-os e tentando sabotar suas operações. Derrubaram cercas, destruíram colheitas e espalharam caos, na esperança de que João reagisse de maneira que comprometesse sua reputação. Mais uma vez, João optou por não responder com violência ou retaliação. Em vez disso, reuniu seus trabalhadores e, com a mesma calma e serenidade de sempre, começou a reconstruir o que havia sido destruído. Ele explicou a seus homens que a melhor forma de lidar com a situação era continuar trabalhando, mostrando resiliência e unidade. Aos poucos, os moradores da cidade começaram a perceber a verdadeira natureza de Henrique e Paulo. Enquanto João continuava a trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos, seus rivais se mostravam cada vez mais desesperados e vingativos. A comunidade, que inicialmente havia caído nos rumores, começou a se voltar contra os dois homens, enxergando-os como os verdadeiros vilões da história.
Eventualmente, Henrique e Paulo perceberam que suas ações estavam apenas fortalecendo João. Eles haviam subestimado sua inteligência e agora estavam pagando o preço por isso. João, com sua paciência e sagacidade, havia transformado cada ataque em uma oportunidade de mostrar seu caráter e, em última análise, conquistar ainda mais respeito e admiração. No entanto, João sabia que sua estratégia de fingir ser bobo só poderia levá-lo até certo ponto. Ele compreendia que para manter a paz e a prosperidade que havia construído, precisaria eventualmente confrontar seus inimigos de maneira mais direta, mas sempre com a mesma astúcia que o havia guiado até ali. Em uma reunião convocada por João, ele chamou Henrique e Paulo para uma conversa. Os dois homens, desconfiados, aceitaram o convite, esperando algum tipo de armadilha. Mas João, fiel à sua natureza, os recebeu com o mesmo sorriso e cordialidade de sempre. Na reunião, João falou com honestidade. Ele reconheceu as tensões entre eles e propôs uma trégua, sugerindo que, em vez de continuarem em conflito, unissem forças para o bem da cidade. Ele sabia que, apesar de tudo, Henrique e Paulo ainda eram homens influentes, que, com a orientação certa, poderiam contribuir para o crescimento da comunidade. Henrique e Paulo, surpresos com a proposta, não sabiam o que pensar. Eles esperavam uma armadilha, uma retaliação, mas em vez disso, receberam uma oferta de paz. João, com sua sabedoria, conseguiu transformar a situação de uma disputa acirrada para uma oportunidade de colaboração. Com o tempo, Henrique e Paulo perceberam que continuar lutando contra João seria inútil. Ele era um homem cuja força residia em sua capacidade de manter a calma e de ver o quadro maior. Embora relutantes no início, eles aceitaram a proposta de João, começaram a trabalhar juntos para o bem da cidade. João, com sua inteligência e capacidade de ver além das aparências, conseguiu transformar inimigos em aliados. Ele mostrou que fingir de bobo não era apenas uma estratégia para evitar o conflito, mas uma forma de acumular poder e respeito de maneira sutil e eficaz. À medida que os anos passavam, João continuou a prosperar. Ele nunca perdeu sua essência, permanecendo o homem simples e gentil que todos conheciam. Mas aqueles que o observavam mais de perto sabiam que por trás daquele sorriso e daquela fachada de humildade havia uma mente brilhante, capaz de mudar o destino de uma cidade inteira. O legado de João se espalhou além das fronteiras da pequena cidade. Sua história se tornou um exemplo de como a verdadeira inteligência não está em ostentar sabedoria, mas em saber usá-la no momento certo e da maneira mais eficaz. Fingir de bobo, como João demonstrou, não é fraqueza, mas uma forma de poder que poucos compreendem. E assim, João viveu seus dias em paz, sabendo que a verdadeira sabedoria está em conhecer a si mesmo e aos outros, e em usar esse conhecimento de maneira que beneficie a todos. Ele provou que, às vezes, os maiores triunfos vêm daqueles que são subestimados, e que a inteligência pode se manifestar nas formas mais inesperadas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias. Gratidão. Que Deus abençoe a todos.